Aberta a sessão ordinária do dia 9 de junho de 2025, do primeiro ano da 21ª legislatura. Coloco em discussão a ata 17 de 2025. Todos de acordo? Como não há nenhum vereador que queira fazer uso da palavra, coloco em votação digital. Não está aparecendo para mim a pauta da sessão ordinária. A pauta ali? Sim. Depois a gente vê o erro que deu ali na pauta, deve ser alguma coisa com o sistema. Ele se habilitou aqui para nós aqui agora. Votação 8-0. Deu certo. É que ele não tinha se habilitado aqui para nós. Lá se parecia, mas aqui não. Deu certo. Aprovado por unanimidade. Passo a palavra ao secretário da mesa, o vereador Benhur Terra, para que faça a leitura do expediente. Ofício número 62 de 2025, de 4 de junho de 2025. Ao ilustríssimo senhor Carlos Augusto Brum de Souza, presidente do Legislativo. Ao cumprimentá-lo cordialmente, vimos por meio deste responder ao seguinte pedido de informação. Pedido de informação, projeto de lei número 89 de 2025. Prezado, em resposta aos questionamentos apresentados por Vossa Excelência acerca do projeto de lei complementar número 89 de 2025, informo que foram criadas 3 gratificações de exercício de funções, AGEFs, destinadas a servidores efetivos do município de Tupã-Seretã. As funções gratificadas só podem ser criadas por lei municipal específicas e os requisitos mínimos são: 2 pontos. Criar as GEFs. Descrever quais são as funções que farão jus à gratificação. Definir os requisitos. Estabelecer quem pode ocupar essas funções. Fixar o valor da gratificação. Determinar o montante ou o percentual sobre o vencimento base do servidor. Regulamentar as condições de concessão e cessação. Detalhar como o servidor será designado para a função, em que situações a gratificação será paga e quando deixará de ser. Observar o impacto financeiro com despesa de pessoal. Verificar se o limite de despesa com pessoal não está ultrapassando os limites previstos em lei número 101 de 2000, 54% da receita corrente líquida. As GEFs visam a remunerar servidores públicos efetivos pelo exercício de encargos de direção, chefia, assessoramento e secretariado, entre outras atividades que demandam maior responsabilidade e exigência, evitando a criação de um cargo em comissão. Em síntese, o ato administrativo visa a valorização do servidor público efetivo. Permanecemos à disposição para quaisquer informações adicionais. Atenciosamente, Giovanni Dalmas, secretário municipal de administração. Pedido de providência número 063 de 2025. Que seja feita o empedramento da rua Elvídio Barbosa, que se encontra em péssimas condições. Justificativa. Tal pedido se faz necessário, pois a referida rua encontra-se em péssimas condições,
causando transtorno aos moradores que têm dificuldades para sair de suas residências com um grande volume de barro. Vereador Benhur Terra, do PL, 5 de junho de 2025. Pedido de providência número 64 de 2025. Solicito que seja aberta a continuação da rua em anexo à Rua 2, ao lado do cemitério municipal, e também que seja feito o empedramento da mesma. Justificativa. Peço que a rua em anexo à Rua 2, ao lado do cemitério municipal, seja aberta e empedrada para melhor fluxo dos veículos e empresas que necessitam fazer entregas de materiais para os jazigos. A rua, sendo aberta, evita que os carros precisem manobrar, causando atoleiros aos arredores. Vereador Benhur Terra, do PL, 5 de junho de 2025. Pedido de providência número 65 de 2025. O vereador que subscreve solicita que seja encaminhado ao Executivo Municipal o seguinte pedido de providência: que o Executivo Municipal, através da Secretaria competente, realize o conserto do calçamento em toda a extensão da Rua Vitório Pinto, no bairro Ana do Nascimento Terra. A referida via encontra-se em péssimas condições de trafegabilidade, com inúmeros buracos e irregularidades que dificultam o trânsito de veículos e pedestres. Vereador Benezer José Cancian, progressista, 6 de junho de 2025. Pedido de providência número 66 de 2025. O vereador que subscreve solicita que seja encaminhado ao Executivo Municipal o seguinte pedido de providência: que o Executivo Municipal, por meio da Secretaria competente, realize o empedramento e demais melhorias na estrada do Corredor Municipal, no trecho que liga a estrada do Corredor das Três Árvores até a saída da Coxilha Bonita. A referida estrada encontra-se em condições precárias, com trechos de difícil acesso, especialmente em períodos de chuva, prejudicando o tráfego de veículos, o transporte escolar, o escoamento da produção agrícola e o deslocamento dos moradores da região. Trata-se de uma via de extrema importância para a comunidade local. Ressalta-se que os moradores diretamente afetados por essa situação organizaram um abaixo-assinado, o qual segue em anexo. A manifestação popular reforça a necessidade de uma ação imediata para garantir melhores condições de mobilidade. Vereador Benezer José Cancian, progressistas, 6 de junho de 2025. Projeto de Lei Complementar número 102 de 2025, de 2 de junho de 2025, origem executivo. Altera a redação da Lei Municipal número 3.293, de 1º de dezembro de 2011. Projeto de Lei número 106 de 2025, de 30 de maio de 2025, origem executivo, Secretaria da Fazenda. Dispõe sobre o plano plurianual para o quadriênio 2026-2029 e dá outras providências. Projeto de Lei Complementar número 107 de 2025, de 4 de junho de 2025, origem executivo. Institui o Programa Municipal de Transação Tributária 2025 na cobrança de débitos do município de Tupã-Seretã e dá outras providências. Na nossa pauta eletrônica aí aparece por final aí o pedido de informação do Vinícius, que foi lido antes. Eu teria que a leitura teria que ser agora, após. Foi uma troca de momento, mas a resposta é aquela que foi lida inicialmente ali. Tá bem? Passamos para o pequeno expediente. 3 minutos. Inscrição digital. Alguém está com problema?
já apareceu para nós aqui, ó. Tá? Só porque o sistema é novo, ninguém pediu a palavra. Ok. Cláudio Miro, por favor. Senhor presidente, aqui no pequeno expediente eu queria comentar sobre a resposta ao pedido de informação do vereador Vinícius sobre o projeto 89. No qual eu questionei e pedi pedido de vista semana passada, né? E ele volta a resposta que nós já sabíamos que não é criação de cargo, é gratificação. Agora, a redação da justificativa é que está errado. Porque está claramente 3 pontos, diz ali, criação de 3 cargos. Se não vale, então não tem que vir junto. Porque está ali, pode lerem, o pessoal pode olhar ali, olhar. Criação de 3 cargos, então diz que é criação de gratificação, 3 gratificação. Exato. É isso que deve ser. Então é isso que nós queríamos que corrigisse, porque nós aprovados aqui vai ficar para sempre, não vai ser. Tem que a correção é antes. Então veio a resposta que nós já sabíamos que é gratificação. Então, a justificativa, porque vale o corpo do projeto, mas a justificativa tem que ser correta de acordo com o corpo do projeto. Continua a mesma coisa, então essa é que é, depois quando ser votado, na hora da votação, é que vai, se o presidente entender que tem que ser corrigido, acho que é importante correção, né? Tirar de pauta, se for o caso. Aí esse é o meu questionamento. Tá bem. Passamos para a explicação pessoal. Inscrição digital. Agora que nós vamos ver aqui se deu certo. Só uma conferência, porque nós estamos no início do processo. Todos pediram a palavra? Só o Vinícius que não. Eduardo? Não. Mas eu vou selecionar novamente. Bom dia, presidente, colegas vereadores, senhores e senhoras aqui presentes, Jornal Manchete Digital na pessoa do Jefferson, meu amigo Walter. Hoje, no grande expediente, quero agradecer ao Corpo de Bombeiros da nossa cidade, onde, nessa semana que passou, atendeu a um incêndio na Vila Chapeta. Quero também agradecer a assistência social, na pessoa da Bárbara, que se fez presente no local do fato, e sua equipe, onde deu todo o auxílio à família atingida. Se fez presente também o secretário de Obras, Júnior Kizani, e toda a sua equipe da Secretaria de Obras. Agradeço também ao seu Itamar, da Aristar Alarmes, que após entrar em contato comigo, fez a doação de uma casa, a ser desmontada e montada no lugar da casa atingida pelo incêndio. E também agradecer a toda a comunidade que se mobilizou com doações de necessidades básicas. Também na mesma semana, devido à forte chuva que caiu em nossa cidade, agradecer a Defesa Civil, na pessoa da Vânia Vendrúsculo, onde se fez o atendimento às pessoas afetadas pela forte chuva.
e também a assistência social. Que nossos caminhos sigam leves e que nossos corações sejam tomados por grande bondade e gratidão. Também na mesma semana se fez presente na minha sala o Walter, onde me fez um pedido, que ele gostaria de começar a estudar novamente, e me pediu o material escolar. Só me colocou uma pequena situação, que ele não gostaria de estudar de noite, porque de noite ele tinha que dormir. Então peço que os meus colegas vereadores me deem uma mão aí para nós colocar o Walter no colégio aí. Uma grande vontade tua, né, Walter? E seria isso, presidente. Meu muito obrigado. Benhur? Bom dia a todos, senhor presidente, colegas vereadores. Semana passada fomos convidados, eu e a Fernanda, por moradores do bairro Moraes, para irmos até os trilhos, a passagem dos trilhos, mais precisamente no posto Texaco, para que ali seja feita um melhoramento do ir e vir das pessoas que por ali passam, que pega uma parte do bairro Moraes e uma parte do bairro Beck. Como foi feito uma passarela perto dos camelôs, ali no Beco do Amor, que todos nós conhecemos. Haja visto muitas pessoas naquele passeio dos trilhos, vereador Chico, por ali já caíram. Além de ser dificultoso para as pessoas a passagem do ir e vir, ali de noite é praticamente um breu. Precisa ser olhado com muito carinho pela administração pública e também pela empresa Rumo. Então, essa semana, nós iremos dar o encaminhamento para que seja solucionado esse problema, resolvido, e que as pessoas que utilizam, elas sejam atendidas da melhor maneira possível. E também recebemos um convite de uma empresa que estava com um caminhão atolado, mais precisamente ao lado do cemitério, naquela via que dá entrada à lateral pelo cemitério, dos materiais para fazer ali as covas e cimento, tijolo, areia, e as empresas de material de construção estão tendo problemas com esse deslocamento. Mesmo sendo em períodos que não chove, especificamente quando nos chamaram para dar uma olhada lá, tinha chovido bastante. Mesmo quando não chove, ali é um trilho apenas, senhor presidente, e que precisa ser passada uma patrola e fazer ali uma rua com empedramento, para melhorar o trabalho das empresas de material de construção. Eu cedo uma parte ali, presidente. Vereador Benhur, aproveitando esse seu pedido de providência, colocar no seu pedido de providência também no cemitério ali, no muro que divide o cemitério com essa via que o colega fala, também solicitar uma limpeza daquele mato que tem ali também, que o mato vem. Ele vem andando ali e também dificulta o trânsito ali também, né? E é um mato já que está grande e ele já está entrando também no muro do cemitério, que é um muro alto, e esse mato aí já está adentrando
né, na via onde o colega está pedindo também. Seria interessante limpar, cortar aquilo ali também, né? Porque o que eu sei, aquilo ali pertence ao cemitério, que ele foi comprado há muitos anos. Então é um local também que teria que limpar aquilo ali também, seria muito útil também. E tem moradores ali também, né? Pode até ter animal ali, cobra, escorpião ali também. Seria isso, vereador. Obrigado. Obrigado pela oportunidade e assim o faremos, vereador Toquinho. Senhor presidente, eu queria usar o meu tempo para bancada de situação, tempo restante. Obrigado a todos, que Deus abençoe. Cláudio Almiro. Senhor presidente, senhores vereadores, cumprimentar o público aqui presente. Queria aqui, primeiramente, pedir votos de pesar aos familiares de Marcelino Siqueira, sentado no assentamento Santa Rosa, que nós deixou essa semana. Também companheiro, componente de filiação do nosso partido, Dirceu Pereira, nosso companheiro também, que nós deixou essa semana. Então, votos pesares aos familiares. Eu queria, primeiramente, aqui dizer à nossa comunidade e aos colegas vereadores, essa semana tivemos dois episódios, 3 na verdade, o qual a nossa comunidade do interior, assentamento São Domingos, Tarumã, que é vizinho de Joia, sofreu um temporal que dito que não deu 30 minutos de chuva, mas chegou a 60 milímetros, né? E essa ponte lá do assentamento que liga os dois assentamentos deixou sem o ir e vir, né? Dessas famílias onde transporte do leite, transporte escolar. E eu citei aí, conversei com o secretário de obra para ir até o local, né? E acredito que amanhã terá uma reunião, então, entre o prefeito de Joia e o administrador da Secretaria de Obra, às 14 horas, lá no São Domingos, para discutir essa ponte, que é dos dois municípios, que possa ser recuperado rapidamente, ou no qual vou estar presente também, porque acredito que isso tem que ser com rapidez, com urgência. Se precisar vir para essa casa para que seja agilizado, acho que é importante, porque é uma questão que liga os dois municípios. Também estive aqui em função da chuva que houve, 3 horas da manhã, 2 e poucos da manhã, ligou os moradores do bairro Agropã, bairro Marcel Terra, Agropã, que estavam com mais de 10 casas com água, cheia de água dentro de suas casas. E que liguei para a Defesa Civil, enfim, acredito que outros vereadores também, eles comunicaram, e a Vânia da Defesa Civil foi ao local, enfim, conversou com o pessoal, e que no outro dia eu estive lá. Mas o que eu quero colocar aqui, sobre um planejamento dessa obra, estava componente da Secretaria de Planejamento, quando eu estava lá, e depois o vereador Toquinho também esteve, nós estivemos conversando junto, e vimos a situação. É um escalabro, dá para se dizer, quem fez o planejamento dessa obra, não olhando a vizinhança, ergueram mais de 50 centímetros de aterramento, usaram a mesma canalização com tubo de 40, né, vereador Toquinho? Chegou, nós mostramos lá, e inclusive eu publiquei isso. Tubo de 40, a vazão da água. Aí construindo as casas agora estamos se preocupando, chegando os tubos para fazer uma nova canalização de tubo de 80, que deveria ser talvez 1 metro canalizado. Sabe qual é o resultado de 50 milímetros de chuva? 15 casas praticamente cheias de água em volta, porque ficou mais baixo do que a obra. Quando a gente começa uma casa, planeja o investimento, primeiro começa do alicerce e começa a olhar a canalização.
É isso que tu planeja. Não começa do teto. E o engenheiro e quem planejou e a administração municipal não enxergaram isso? Que tem moradores, que é a vida do cidadão em volta dessa obra? Ou só enxergaram as 12 casas e vão ficar no alto e os demais? Não é a primeira vez. Então, o que eu quero deixar claro aqui, publiquei isso, conversei com o pessoal da engenharia, e se não mudar, nós temos que ir ao Ministério Público paralisar essa obra. Eu acho que administrativamente tem que parar a obra e corrigir a parte de canalização. É um absurdo, os moradores perdendo. E o que perderam lá de freezer, geladeira, enfim, vai ter que ser ressarcido do poder público. É um lamentável isso, né? Porque é um erro gravíssimo os moradores ir embora em volta. Então esse é o nosso papel e nós vamos continuar fazendo isso, né? Quero aqui também dizer, recebi hoje de manhã a Associação dos Deficientes Físicos, que ganharam uma sede, acho que na administração sua, presidente, ali no bairro Gaúcho. Pasme a comunidade, já tem um ano, que tem 70 mil reais que receberam de uma emenda no deputado, 1 ano e meio, e ainda não executaram o projeto técnico da engenharia. E nós sabemos que é prioridade. Essas pessoas precisam desse local. E pediram um aterramento. Inclusive, falei para o líder do governo agora de manhã que viabilize o aterramento da Secretaria de Obra para eles começar a trabalhar lá, né? E falta a engenharia para executar esses 75 mil reais. Eu quase me coloquei à disposição. E cada um de nós que me colocar à disposição de buscar mais emenda para terminar aquilo lá. Para terminar. É o momento de se eles conseguirem organizar todo o planejamento que eles querem de ter, parte de fisioterapia, enfim, para o município é muito bom. Esse pessoal vai poder trabalhar. Então, nós vamos colocar à disposição na próxima liberação de emenda com mais recursos lá, mas primeiro tem que ter a engenharia aprovar e poder fazer, eles executar esses 75 mil reais para poder colocar mais recursos. Eu olhando atentamente a visita do nosso prefeito a Brasília, ele e o secretário de Planejamento, Sela, eu achei que ia vir programa de habitação, a semana em Brasília, programa Inclusão do PAC, né, que é máquina, que tem recurso, foi lançado pelo governo federal, programa Minha Casa Minha Vida, que tem 100 milhões, 100 bilhões, 100 mil novas casas, que foi liberado. Os municípios não se cadastraram. Sabe o que eu vi? Uma parceria público-privada indo visitar o prefeito de Porto Alegre para privatizar nossas praças. Se não tem capacidade de organizar uma praça bem limpa, bem segura, o município, isso é tão prioridade, faz com o dinheiro público, mas busca essa parceria nacional para a casa, para a vida do cidadão e para o programa do PAC, que é investimento nas máquinas do município para as estradas do interior. Muito obrigado, senhor presidente. Vereador Benezer. Inicialmente, faço a minha saudação ao presidente da casa, cumprimento meus colegas vereadores, funcionários, assessores, nosso diretor Jefferson Andriata, o Osório que nos visita, Jornal Manchete Digital. É através deste meio de comunicação que os munícipes ficam a par daquilo que é resolvido, discutido aqui na Câmara de Vereadores. Apresentei no dia de hoje, colegas vereadores, 2 pedidos de providências. O pedido número 65 é para que seja feito o conserto do calçamento ali no bairro Ana do Nascimento Terra, mais propriamente na rua Vitório Pinto. Aquela rua ali, para quem não conhece pelo nome, que passa em frente
a EMEI Grênio Pinto, saída para o interior do Batu, e também algumas travessas do bairro Ana Terra, Ana do Nascimento Terra. Está com bastante buracos, o calçamento deslocou em alguns locais, então está aí sendo feito este pedido para que o mais breve possível, dentro das medidas do possível, seja resolvido este problema. Também o pedido de providências 66, para que seja efetuado o empedramento do corredor municipal que liga o corredor das 3 árvores até a entrada da Coxilha Bonita. Haja visto que por este corredor sai uma grande produção de produtores rurais, moradores deste reduto. Inclusive, tenho em mãos aqui um abaixo-assinado de todos aqueles moradores que ali residem. Mas o grande problema está acontecendo nos dias de chuva, pois tem crianças, filhos de moradores deste corredor, que precisam se deslocar para estudar, para vir à cidade, o transporte escolar buscá-los, E o que está acontecendo agora, principalmente na época de inverno, que temos chuvas frequentes, estas crianças estão faltando aula, porque o transporte não consegue adentrar até as residências para apanhar estas crianças. É claro que não é toda a extensão do corredor. Alguns pontos que impossibilitam o transporte cruzar nos dias de chuva, devido ao lodo, ao atoleiro que se forma. Então, está feito aí o pedido, com certeza os colegas vereadores aprovarão este meu pedido, para que seja resolvido esse problema aí, para dar mais tranquilidade e que essas crianças daquela localidade não fiquem faltando a aula, que é muito importante para os nossos jovens. Quero aproveitar também para reforçar o convite do 8º jantar baile do DTG Sentinelas da Tradição, que acontece neste sábado próximo vindouro, dia 14 de junho, que prestigiem, o DTG, que lá neste DTG está um grande número de jovens, para continuar, cultuando a nossa tradição gaúcha do estado do Rio Grande do Sul. Quero fazer um pequeno comentário, até eu ia solicitar uma parte ao colega vereador Benhur, no momento que se pronunciou, mas daí fiquei escutando, como pedi agora autorização a ele para eu fazer um pequeno comentário. Inclusive o vereador Toquinho também se manifestou. Eu sugiro, colega vereador, que seja efetuado uma pesquisa com respeito a este local ao lado do cemitério, onde o senhor solicitou um empedramento daquele acesso que tem ali, onde as lojas de materiais de construção e pedreiros efetuam a entrada para levar o material para a construção de carneiras, enfim, no nosso cemitério municipal. Para mim, no meu entender, aquela área ali é uma área particular. Segundo o que me consta, não pertence à prefeitura.
Simplesmente ela está cedida. O proprietário cedeu aquele espaço para que as pessoas entrem por ali, para não ter que levar material daqui da frente do cemitério no carrinho, no ombro, enfim, até o final, né, do nosso cemitério, onde está sendo construído novas carneiras. Então, que seja dado uma verificada com respeito a isso, para ver se esta área, o proprietário consente que seja feito o empedramento, porque se é uma área particular, nós não podemos gerenciar em cima de uma área que não pertence ao município. Seria isto, mas estou aí, quero dizer aos colegas que estou junto de vocês aí, né? Acompanho a ideia, a opinião de vocês, mas temos que ver esta situação. Seria isto para hoje, muito obrigado. Pedro Gelson. Senhor presidente, senhores vereadores, quero reportar hoje sobre o meu pedido de providência 58 da revitalização do espaço compreendido entre o Banrisul e o Instituto Mãe de Deus, um lugar ali que é encontro das famílias, e ele precisa com urgência de uma revitalização, podar aqueles ciprestes, colocar mais refletores, umas lixeiras, e também é um espaço onde os jovens se encontram nos finais de semana e precisa ter um lugar adequado, e durante a semana os alunos do Instituto Mãe de Deus também ocupam aquele espaço. Já veio a resposta que será verificada a possibilidade e a gente estará aqui acompanhando, e com certeza o poder público vai dar essa atenção àquele espaço de suma importância para o jovem de Tupanciretã. Também quero solicitar aí, na medida do possível, que a administração municipal verifique a estrada aqui do Batu, a estrada geral, e também do assentamento Pôr do Sol. Ali tem uns lugares, ali perto do Adão Vicente, umas subidas, como o vereador Chico colocava, tem alguns lugares, não geral, mas que precisa, e ali no Pôr do Sol é um deles, uma melhoria para escoar o leite e também o transporte escolar para que as crianças tenham acesso à escola. Quero agradecer à administração municipal, através da Secretaria da Administração, por um atendimento de uma demanda urgente e importante, que foi atendido de imediato pelo secretário. A gente vem agradecer também e reconhecer que isso é de suma importância, pois o que a gente solicita não é para nós vereadores, senhor presidente, é para a comunidade que precisa de demandas, e com urgência, muitas delas. Também gostaria de pedir ao líder do governo que fizesse a solicitação para que fizesse o reparo do calçamento na Rua Maitá, nas proximidades da casa do finado Antônio Severo Portela, próximo à casa do Zé do Povo. Ali tem um buraco. Hoje pela manhã eu passei ali, e passei também em frente ao posto de saúde, e é onde vai ser construída a sede do Associação dos Deficientes, que também é uma demanda que toda a casa tem que estar imbuída nisso. Foi cedido aquele espaço, e vamos somar esforços, vereadores, para que isso saia do papel e aconteça na prática, para que essas pessoas tenham um espaço apropriado para reivindicar as suas demandas e também buscar melhorias para essa associação, que é de suma importância na comunidade, e que terá um almoço no próximo domingo no bairro Juliana. A gente convida aqui também. Também reforço o convite para o aniversário do DTG, Centenário da Tradição, que será no Tonicão no próximo dia 14. E também coloco aos vereadores e à comunidade, através do nosso jornal Manchete, que no dia 18 tem o jantar dançante da Escola Protásio Lima de Moraes, comemoração dos 67 anos daquela escola, que está inserida lá no bairro Juliana e que desenvolve um grande trabalho em prol da educação de Tupanciretã. Para hoje seria isso, senhor presidente. Meu muito obrigado. Eu tenho o roteiro. José Nocésio? Não, é o senhor. Ele não se inscreveu.
Senhor presidente, nobres vereadores, assessores, funcionários, Osório Portela. Senhor presidente, tivemos domingo no Parque Marcel Terra, onde a gente foi prestigiar o evento de oportunidades realizado pela administração municipal, onde lá tinha várias estantes do nosso município, o pessoal expondo o seu trabalho, né? Também tinha lá também um setor onde as pessoas iam lá fazer o cadastramento para os empregos, deixar os currículos. Então, acho que isso aí é importante para o desenvolvimento do município, onde as pessoas vão lá do nosso município mostrar o seu potencial, o seu trabalho, o que produz no dia a dia, e para a comunidade ver e prestigiar e principalmente comprar o que é produzido no nosso município para fomentar o nosso comércio local. Então, meus parabéns à administração, muito bem organizado, muito bem feito. E, senhor presidente e mais vereadores, na quinta, dia 5, fomos surpreendidos por uma chuva torrencial à noite, de 40, 50 milímetros, né? Foi uma chuva atípica, né? Onde também fui chamado pelos moradores do bairro Marcel Terra e também para os moradores da Vila Pedreira 2, né? Estive lá, verificando, também estava lá o vereador Cláudio Miro, onde cheguei lá e conversei com os moradores, conversamos também com o engenheiro, acho que era da prefeitura ou era da Secretaria do Planejamento, né? A gente verificou e também alguns moradores nos questionaram e nos perguntaram o que a gente poderia fazer, porque algumas casas já vêm tendo problemas de alagamento já. Então, não é a minha área, mas eu já entrei em contato e eu já solicitei a nossa assessoria aí e já mandou um ofício para a Secretaria de Planejamento e para o engenheiro para a gente conversar e para chegar a um denominador comum. A gente quer ajudar aquelas comunidades lá que não ocorra mais isso. Mensagem uma parte, colega vereador. Sem problemas, vereador Catite. Para lhe ajudar no assunto, um assunto muito pertinente, importante. Até, na verdade, a gente vem lutando com isso, vereador, desde o ano passado, né? Várias vezes fui no setor de engenharia, né? Inclusive juntamente com o Hildo dos Santos, que mora ali, próximo ali, né? Porque, na verdade, quando fizeram aquilo, fizeram mal feito. Foi essa a palavra correta. Fizeram um muro no fundo do pátio de todas as casas, né? E aí, onde não tem a chuva, a água da chuva escoar. Então fica toda ali, alagada ali. E desde o ano passado a gente está correndo atrás disso, né? Buscando, conversando, e a semana retrasada eu tive na prefeitura, né? Com o Hildo, conversando com a dona Mara Mardini, né? E que me disse para mim e para ele que tinha uma empresa contratada e que seria feito, né? Só que não foi feito, e se não fizer logo, isso aí agora está se aproximando do inverno, vai chover mais e vai piorar mais. Mas, pelo que eu soube hoje, pela parte da manhã, né, será chamado lá o pessoal da engenharia para resolver e solucionar esse problema. Era isso para lhe ajudar. Obrigado, vereador. Obrigado, vereador. Isso foi a informação que eu tive também, mas a gente já mandou um ofício lá para a engenharia para a gente entrar. Cede uma parte, vereador? Com certeza, vereador. Senhor presidente? Sim, pois não. Como falou aqui o vereador Catite, desde quando iniciou aquelas obras, logo se confirmou os problemas em detrimento daquelas obras, especificamente do muro, alagando aquelas casas do pessoal. Desde o ano passado também, o vereador Benhur Terra procurou o setor de engenharia, inclusive conversei pessoalmente com eles, né? E não foi solucionado, passado um ano e meio, o mesmo problema.
Então, precisa daqui a pouco tomar outra medida mais extrema para que sejam feitos os consertos. Vereador Chico, vereador Catite, só para terminar, senhor presidente, são testemunhas, né, e eu sou testemunha também em relação ao vereador Catite, das pessoas que mandavam mensagem para a gente semana passada e nos ligavam, em razão das suas casas estarem ali com 1 palmo, 2 palmos de água dentro de casa, em razão das obras do Mais 60. Diga-se de passagem, uma obra excelente, uma obra necessária, uma obra social. Agora, o setor de engenharia errou, e errou feio. Obrigado pela parte, senhor presidente, e obrigado, Toquinho. Perfeito, vereador Benhur. Com certeza, a obra é de muita importância para a comunidade da Marcelo Terra e para o Seretã, mas como disse... Você é de uma parte, vereador. Então, ali também, ao lado da casa do senhor Wildo, também, há outras casas também que eu visitei pessoalmente, também continua o mesmo problema ali da água. Inclusive, uma senhora que mora do lado ali tem um problema meio sério de saúde, e a água atrapalha a saúde dela também, porque ela tem problema de asma, e chove, e causa também o sofrimento dessa senhora. Sim, vereador Cláudio Almeida. Eu só queria aqui dizer que as palavras dos vereadores aqui comprovam a necessidade de um trabalho coletivo para resolver essa questão. Porque na gestão passada, dos vereadores da legislatura passada, né, o Benhur falou aqui, e lá me falaram isso, nós fomos falar contigo, vereador, porque já esgotou todo, com os demais falando com os vereadores, enfim, e eles não fizeram. Então vieram nesse sentido, e é verdade isso, nós temos que achar uma solução. Parece que a culpa é da gente, né? Então, assim, o que acontece? A engenharia, a administração municipal não é só elogiar o 60+, que é ótimo, tem que resolver os problemas de quem mora em volta. Há um erro, e quem é atingido é as pessoas, é as famílias. E que bom que nós tivemos, no mesmo momento, né, vereador Toquinho, eu estava, chegou depois, não combinamos, mas a pessoa solicitou, e estão pedindo socorro para todo mundo. E nós vamos deixar o inverno que vem aí, vereador Catite? Então é gravíssima a situação, e nosso papel é fazer que as coisas andem correto. Tem que paralisar a obra e fazer as correções, inclusive para todos os moradores em volta, porque é mais baixo. Como vai ficar? Obrigado, vereador. Obrigado, vereador. E também fomos também solicitados no bairro da Pedreira, na rua José de Alencar, lá no final, por uma moradora, e no mesmo momento que ela me ligou, liguei para a coordenadora da Defesa Civil, a senhora Vânia, e de pronto atendimento, ela chegou primeiro que eu, lá na Pedreira 2, e fomos verificar pessoalmente, mas graças a Deus a água não chegou até a casa da senhora que nos chamou lá. E andamos mais um pouquinho e também achamos o problema que era um cano que já estava meio entupido. Liguei para o secretário de obras e ele prontamente também foi lá na Pedreira 2, bem no final da rua José de Alencar, bem no final. De manhã ele foi junto com a equipe dele, e de tarde ele mandou o trator da secretaria junto com a equipe lá para resolver o problema da água, daquele problema da Pedreira 2 ali, que chove e os canos entopem, mas foi resolvido. Então, quero deixar aqui o meu agradecimento, né, a boa vontade de sempre da Secretaria de Obras, do nosso secretário Júnior Quinzani, coordenador Ibanez Rocha, e toda a equipe, o pessoal é muito atencioso com a gente, e também a nossa coordenadora da Defesa Civil, a senhora Vânia, também, que ela é muito prestativa, ela chegou primeiro que eu. Realmente, tá de parabéns essas duas equipes aí que funcionam 100% na nossa administração. E para finalizar, senhor presidente, essa semana aí nós tivemos, graças a Deus, uma diminuição do H1N1 na cidade aí, porque aumentou um pouco a temperatura, mas porque você observa, de hoje em diante já vai voltar a esfriar, né? Então quem não se vacinou, se vacine, quem for para os postos de saúde e está com sintoma, use a máscara, em banco, então sempre faça o que é o correto, use a máscara, use ainda um alquinho gel na mão, chegue no banco, passe um álcool gel quando sair, em todas as repartições públicas
de Tupanciretã. Se previna, que hoje ainda é o melhor remédio. Certo, senhor presidente, demais vereadores, obrigado, uma boa semana a todos, aí seria hoje para isso. Muito obrigado. Passo a presidência ao nosso vice-presidente para fazer uso da palavra. Assuma a presidência e passa a palavra ao vereador Carlos Augusto para fazer uso dela. Inicialmente, bom dia aos colegas, bom dia às pessoas que nos acompanham, uma saudação ao Jornal Manchete, por levar a sessão da Câmara aos lares de Tupanciretã e região. Dizer que no dia 3 de junho nós tivemos a reunião com o gerente institucional da Corsã, Felipe Trindade, aonde que uma das pautas era a discussão do recolhimento das fossas sépticas. Esta posição foi clareada, né? A responsabilidade é do município de fazer esse trabalho. Claro que não quer dizer que seja o município em si, mas que façam a licitação e coloque uma empresa a fazer esse serviço. Porque a Corsã faz o serviço porque tem um caminhão, tem a estrutura e está fazendo mediante pagamento. Mas não é uma obrigação. Eles têm aqueles 35% que até 2028 eles têm obrigação de prestar a ligação, né, por rede das fossas sépticas do município, mas o restante, os 65%, permanecerão com o município até 2033. Então, nós temos aí que gestionar junto ao Executivo que tome providência nesse sentido, porque realmente, para pessoas aí, famílias que recebem aí até, vamos dizer que até R$3.000 a renda familiar é extremamente caro, é penoso, R$800 e em alguns casos até R$1.200. Nós temos uma comunidade financeiramente com dificuldade, uma grande parcela. Então, nós temos que fazer esse trabalho aí em conjunto, buscar uma solução o mais breve possível, porque o inverno está aí, as fossas vão se saturarem, né? Vão encher rapidamente e nós temos que ter uma agilidade na prestação desse serviço. A vacina da gripe, como o doutor Toquinho aqui colocou, é importante nós fazermos a vacinação. Até eu brinquei com vocês que eu ia trazer a secretaria para vacinar todo mundo aqui na sala, né? Mas eu peço aí a colaboração de todos, vacine-se, é importante a vacinação, né? Também as profissionais solicitam aos pais que regularizem as cadernetas de vacinação. É importante isto para ter a garantia que as crianças também estejam protegidas. As salas de vacinas estão em atendimento no horário das 8 às 12 e das 13 às 17 horas, e o postão, que é das 7 às 18h30. Ontem na exposição, inclusive, havia vacinação, mas teve uma baixa procura de vacinação. Então a gente pede mais uma vez, encarecidamente, vai ficar frio novamente e nós precisamos estar protegidos para que não haja aí uma expansão da H1N1. Também tivemos no Parque de Exposição, né, acompanhando lá o movimento do comércio. São passos iniciais e que o Executivo está tentando aí ajudar o comércio a alavancar, né, na verdade, o comércio de Tupanciretã. Claro que com dificuldades ainda, os próprios comerciantes têm dificuldades, mas que é uma atitude boa, no meu ver, e interessante para a nossa comunidade. Também falar sobre o cartório eleitoral, colocar para a comunidade, que mudou de endereço, né?
Isso é importante porque as pessoas têm que se habilitarem à votação, regularizarem sua situação eleitoral, e ele está se localizando na frente do antigo jornal Semanário, né? Bem ali, o Semanário, porque de longa data foi o jornal aqui em Tupaciretã, todo mundo sabe onde que era, do finado Renatinho Carvalho. Bem na frente ali está alocado, em novo endereço, o cartório eleitoral, na Rua Coronel Azevedo, 488. Por final, eu sei que como presidente eu não posso me manifestar sobre projetos, mas eu não vou discutir o projeto. Nós temos o 89 em pauta para a votação, e existe ali uma dificuldade, porque o projeto fala em JEF, o corpo do projeto. Mas lá na justificativa, eles colocam criação de cargo com as funções ali. Só um minutinho. Criação de cargo de chefe de serviço de limpeza, criação de cargo de analista de técnicos de projeto de obras e criação do cargo de agente de contratação. Há um erro por parte da administração ao dizer criação de cargos. Eu estive lá conversando, apresentei isto e nós recebemos esta resposta explicando o que é JEF, e eu acredito que nenhum vereador precisaria de explicação do que é uma JEF e quem vai ocupar, né? JEF é somente quem é do cargo efetivo, né? E então essa resposta do ofício não é satisfatória, mas eu entendo aí e vamos colocar igual em votação, porque o que vai valer é o corpo do projeto em si. Por isso que eu vou colocar na ordem do dia, vamos colocar em votação. Quem não concorda, se manifeste e apresente o seu voto. Obrigado. Retorna a presidência ao vereador Carlos Augusto para dar continuidade aos trabalhos. Assumo a presidência e passamos para a ordem do dia, para a discussão e votação digital das matérias apresentadas. Passo a palavra ao secretário. Projeto de Lei Complementar número 89 de 2025, de 28 de abril de 2025, origem executivo. Altera a redação da Lei Municipal número 3.293, de 1º de dezembro de 2011. Inscrição. Só um minutinho. Cláudio Almiro. Quero comentar sobre o projeto 89. E é recém o presidente aqui reconhecer o erro da administração municipal lá por... Como eu sou antigo um pouco aqui nessa casa, vou para 20 anos, eu lembro que na época tinha vereadores que uma vírgula, e o vereador Pedro Salles era do jurídico da prefeitura. Uma vírgula, vereador Pedro Salles, eles gritavam aqui. E faziam um estardalhaço. Que tinha um vereador que falava muito forte aqui nesta casa, não vou citar o nome porque ele não está aqui. E agora eu vejo inteiramente uma página errada e nós vamos a demitir. Nós botamos aquilo e vai ficar no arquivo.
Vem os estudantes pedir sobre um projeto 89, vem do colégio, vem aqui verificar esse projeto que foi aprovado, a gratificação. Nós vamos apresentar para esses alunos um erro de redação e não aprovada pelos 9 vereadores, pelo digital dos 9 vereadores desta casa? Eu não admito. Não dá. Eu vou votar contra esse projeto pelo um erro de redação admitida pelo presidente dessa casa e pelos vereadores dessa casa, que foram até o executivo por má vontade e não mandaram um ofício para cá para correção. Isso é má vontade. É desrespeito com o poder legislativo. Esse é o tal desrespeito, que isso é a coisa mais simples que existe. Está comprovadamente. Aqui diz no corpo, a não ser que tem manobra, mas aqui no justificativo não vai ter como ter manobra para criar o cargo e deixar chefe. Criação do cargo de chefe de serviço de limpeza. Criação do cargo de analista técnico de projetos. A criação de cargo de agente de contratos. Isso aqui, vamos aprovar assim? Nada a ver com a justificativa da gratificação. Por que não vai lá e coloca na justificativa a gratificação? Porque é o determinado setor, porque é a importância de que tem que ter, porque é o trabalho, enfim. É essa que nós queremos, a justificativa desse projeto. Por isso que eu vou votar contrário a esse projeto, por nós aceitar e se rebaixar esta casa por administração municipal. Vamos se rebaixar por um erro gravíssimo. Aceitar o erro. Muito obrigado. Coloco em votação digital. Aprovado por 7-1. Projeto de lei complementar número 092 de 2025, de 7 de maio de 2025, origem executivo. Dispõe sobre o regime de adiantamento ou suprimento de fundos no âmbito do município de Tupã-Seretã. Poder Executivo Municipal. Vou colocar em discussão as inscrições, por favor. Coloco em votação digital. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei ordinário número 101 de 2025, de 23 de maio de 2025, origem executivo. Autoriza a repasse mensal ao Conselho Comunitário Pró-Segurança Pública, CONSEPRO. Coloco em discussão as inscrições, por favor. Coloco em votação... Oh, perdão. Escreveu. Claudiomiro. Eu queria comentar sobre o projeto 101, no qual um repasse de R$300 ao CONSEPRO para a Brigada Militar. Ele veio pela segunda vez nessa casa. Nós votamos aqui, 200 e poucos reais era. Eu fiquei pensando, depois, agora R$300. Eu fiquei pensando, mas que dinheiro valoroso para a Brigada Militar para custear. Claro que vota a favor. Mas fico pensando assim, as nossas câmeras de vigilância, muitas vezes tu precisa, ao ver de um acidente, o pessoal procura nas câmeras, liga lá, não está funcionando, não tinha expediente, temos com um pouco afetivo.
Eu vou protocolar nesta casa aqui um pedido de indicação ao prefeito repassar um valor e que possa o Estado contratar, talvez um brigadiano aposentado, enfim, alguém que possa controlar. Esse seria um valor, vamos passar 3 mil, 4 meses, 5 mil por mês. R$300 o município está custeando a segurança de Tupanciretã mensal. Para a questão do quê? Para material de limpeza, só pode ser. Né? Permite eu... Então, me dá um... Só para mim ter que colocar... Está chegando no ponto. Eles haviam um pedido aqui na Câmara de R$300. E aí foi conversado com o executivo repassar os R$300 lá. Né? Porque a Câmara Municipal não tem legitimidade para repassar. Não, eu entendo, o repasse é legal. Mas é para a limpeza de... Eu só questiono assim, o repasse tão pouco, então a gente vai encaminhar que possa discutir essa questão mais ampla de segurança, a questão que é a questão das câmaras, para ter efetivo para poder. Mas esse é o meu questionamento do valor tão pequeno que para a segurança. Muito obrigado, presidente. Coloco em votação digital o projeto de lei ordinária 101/25. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei complementar número 102 de 2025, de 2 de junho de 2025, origem executivo. Altera redação da Lei Municipal número 3.293, de 1º de dezembro de 2011. Coloco em discussão. Inscrições, por favor. Cláudio Miro. Mais algum inscrito? Não? Cláudio Miro? Projeto que cria a gratificação aos trabalhadores de ambulância. Eu acho que aí que eu vejo a importância do debate. Quando se fala uma gratificação para valor alto de salário que já tem no administrativo, eu me posicionei várias vezes aqui contrário. Né? E agora eu me posiciono a favor dessa gratificação. Porque são pessoas que estão no rigor, não têm horas para trabalhar, na saúde, na vida do cidadão. E a gente tem que valorizar isso. Isso que é a importância do bom debate, não aparelhar todo mundo, né, porque é amigo do rei, ou porque, né, enfim, ou porque me fez favor na campanha, enfim. É um trabalho que nós temos que esmiuçar e olhar o fundamento da gratificação. Para quem vai valorizar aquele funcionário e que possa prestar um bom serviço para a comunidade e que é um diferencial de outros trabalhos. Por isso, eu comento isso a favor, não sou contra todos, conforme muitas vezes é pregado. Eu sou contra discutir. Contra tudo e contra todos era um discurso que tinha, não. Em discutir as questões e colocar aquilo que é importante. Muito obrigado. Coloco em votação digital. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei ordinária número 104 de 2025, de 29 de maio de 2025, origem executivo.
acrescenta evento à Lei Ordinária Municipal número 4.155, calendário permanente de eventos e atividades do município de Tupã-Seretã. Coloco em discussão. Coloco em votação eletrônica. Hã? Certo. Tem um equívoco aqui, pessoal. Vamos ter que deixar para a votação da próxima semana, porque ele está no expediente. Ficou erroneamente no expediente. Não foi passado para a ordem do dia. Então, eu suspendo a votação do 104. Não, aqui no sistema. No sistema não aparece o 104. Ele está lá no expediente. Então, ele volta na próxima semana para a votação. Projeto de lei, então, o 105, secretário. Projeto de lei ordinário, número 105 de 2025, de 29 de maio de 2025. Origem executivo. Autoriza a abertura de crédito adicional especial. Coloco em discussão. Inscrições abertas. Coloco em votação. Bem, aprovado por unanimidade. Passamos à comunicação de líder. Líder PSB, Eduardo. Eles fazem inscrição. Perdão, hábito, inscrição eletrônica. Inscrição eletrônica para todos. No sistema abriu para todos aí a possibilidade? Sim. Não. Para ti não? Tá aí, ó. É só pedir falar. Se tu for falar... tá. Perdão. Tu aperta, pede pau. Abriu? Para mim já apareceu. Tu vai, né? Muito bem. Então, com a palavra, o líder do PL, Benhur Lucídio Terras. Senhor presidente, estivemos este final de semana em Porto Alegre, visitando o deputado federal Zuco, num evento chamado Paleta Atlântida, lá no cais do Porto, lá no gasômetro em Porto Alegre, chamada Confraria dos Amigos do Deputado Zuco. E, na oportunidade, senhor presidente, o deputado federal Zuco destinou R$500 mil para Tupã-Seretã. R$500 mil para o prefeito poder utilizar nos projetos do município. Além dessa emenda de R$500 mil que o deputado Zuco, deputado do PL, destinou através do nosso partido aqui em Tupã-Seretã, partido do presidente Bolsonaro, o deputado Sanderson
semana passada destinou mais 400 mil reais para Tupã-Seretã, de uma emenda parlamentar. Então vejam, o trabalho do Partido Liberal, o trabalho do partido do presidente Bolsonaro, presidente do Estado, presidente do Partido Liberal do Estado, o deputado Giovanni Cherini, juntamente com o deputado Sanderson, deputado Zucco, deputado Bibo Nunes, todos deputados federais combativos do PL, mandando em uma semana 900 mil reais para Tupã-Seretã. Esse é o trabalho do PL. PL de Tupã-Seretã ativo. Nós estamos atingindo um pouco mais de 300 pessoas filiadas no nosso partido. Somente semana retrasada, foi um pouco mais de 50 pessoas que a gente filiou no nosso partido. Onde, juntamente com o Executivo Municipal, a gente desenvolve o trabalho, nós desenvolvemos o trabalho com os cargos do nosso partido junto à administração. Então, reforçando aqui, deputado federal Zucco destinou 500 mil reais para Tupã-Seretã e o deputado federal Sanderson, os dois do PL, destinando mais 400 mil reais para Tupã-Seretã. Obrigado, senhor presidente. Boa semana a todos. Que Deus nos abençoe. E quero aqui dar as boas-vindas ao Joãozinho de Cruz Alta, assessor do deputado federal Pedro Vestivale. Seja bem-vindo à nossa Casa Legislativa. Cláudio Almiro. Vem, nenê. Para de criar cânico. Quero saudar nossa comunidade, na comunicação de líder. Quero aqui falar sobre as ações do Partido dos Trabalhadores. Dizer que o nosso presidente da República essa semana esteve na França recebendo uma homenagem da Academia de Letras Francesas, mesmo nosso presidente não tendo aí muitas formações, mas tem a formação da vida. Está recebendo o segundo presidente brasileiro, o primeiro foi Dom Pedro, faz uns aninhos, né? E agora nosso presidente Lula, pelo seu trabalho sobre a vida dos cidadãos brasileiros. Isso é importante que a gente registre aqui. Quero aqui falar que visitei também os postos de gasolina, e eu acho que o papel nosso não é só fiscalização pública, os órgãos públicos. O nosso papel também é defender a defesa do consumidor. Só na gasolina, esse ano teve 27 de baixa, e eu vi um posto que baixou 2 centavos. O combustível deu 2 baixas, uma de 47, e teve um posto que aderiu os 47. Nós temos um posto de gasolina em Tupã que tem a diferença dos outros de 50 centavos no diesel. Isso faz diferença para o agricultor lá, o pessoal que usa. E inclusive esse posto que eu abastecia, larguei de mão e disse que não vou abastecer mais porque não aderiu. Né? E nós temos que fazer esse papel, não por nós, mas pela população. Então visitei 3 postos, falei, registrei e vou nos outros 3 de novo fazer esse tipo de trabalho, porque é o nosso trabalho, a defesa do consumidor. Né? Quero aqui citar também que, olhando os preços dos alimentos, há poucos tempo atrás estavam um estardalhaço nas redes sociais, porque o preço do ovo estava alto e o preço do café. Hoje baixou, né, esses preços desses produtos, né, tá normal, e os demais, daí eu olhando, em 2021, o preço do arroz chegou a quase R$50. Nós temos arroz a R$19
nos mercados. O preço baixou, estabilizou e não vimos mais nas redes sociais aquele estardalhaço. A economia melhorando, o povo tendo melhores condições, combustível de 8 para 6 e pouco, tem que baixar e tem que fiscalizar. Isso é papel de nós, vereadores, independente de partido, fazer a divulgação disso também. Acho que é importante, né? Acho que é importante todo mundo fazer que a comunidade possa ter consciência do que era e o que é para a vida do cidadão. E para isso que nós temos que ver. Quando o povo, a classe operária, trabalhadora, está melhorando para eles, melhora para todo mundo. Agora, melhorar só para quem tem mais, aí a coisa fica preta para todo mundo. Muito obrigado. Antes de eu encerrar a reunião, eu queria, em nome da Câmara Municipal de Tupanciretã, dar os votos de pesar da morte do Délcio Schubert Teixeira, natural de Jari, especificamente do Rincão da Glória, e que prestou serviço aqui, estava prestando serviço aqui em Tupanciretã, mas estava no presídio de Charqueadas e que, num acidente, perdeu a vida. Então, trazermos essa mensagem de carinho, que a família tenha força, porque nesse momento realmente difícil para a família, mas que Deus esteja presente no coração de cada um para que vençam este momento de extrema dificuldade. E a toda a corporação da Brigada Militar de Tupanciretã e do Estado do Rio Grande do Sul. Nada mais tendo a tratar, dou por encerrada a presente sessão ordinária de hoje.